O Gibor ele veio para revolucionar. Vocês podem notar o que eu estou falando hoje, tá? Esse aplicativo ele vai pegar na veia, como a gente fala lá no Rio. Ele tem tudo para ser um sucesso, já está sendo antes do lançamento. Vou chamar o Matheus aqui para fazer a nossa apresentação técnica. Pedir as suas palmas aí para o Matheus, recebe ele aí. Parabéns, irmão. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Tá? O Fabiano ele já elucidou bastante do que o Gibor é, mas eu vou dar uma contextualização rápida sobre o porquê de eu fazer o aplicativo, sobre as dificuldades, para dar início a essa nova fase. Que o mercado, eu vou dar uma elucidação sobre o mercado, como que está hoje. No fitness, cada vez mais o povo está buscando academias, exercício físico. O mercado fitness cresceu 44% nos últimos 5 anos. Junto disso, cresceu 13,7% o número de ambientes fitness, seja box de crossfit, quadra de futebol, academia. Outra parte do mercado que cresceu muito é a parte digital, que são as duas partes que conversam no Gibor. 85% da população tem acesso à internet e grande maioria da população já comprou um serviço online, que é o que conecta o Gibor. Vou falar um pouco sobre as redes sociais, porque essa questão do digital, ela continua sendo a principal forma do profissional chegar no cliente digital. Seja o profissional que vende um produto, seja o profissional que vende um serviço. Ele precisa, o Fabiano também falou isso, ele precisa ter uma rede social bem estruturada. E para poder crescer nesse ambiente, o profissional ele tem que saber jogar o jogo da plataforma. Ele tem que saber fazer o que a plataforma gosta. O problema é que muitas vezes isso que a plataforma gosta são conteúdos, vamos falar com um termo técnico, hiperdopaminérgico, foi um termo que eu aprendi esses dias, que é conteúdo rápido, curto e que chame muita atenção. Muitas vezes o conteúdo técnico do bom profissional, ele não é assim. Ele é um conteúdo que fala de uma forma mais técnica, fala de uma maneira mais correta e isso não chama a atenção das pessoas. E aqui eu vou problematizar para vocês. Como vocês contratam um serviço no Instagram? Eu não sei como vocês conseguem confiar nisso. É uma plataforma onde a pessoa consegue excluir qualquer comentário negativo e tudo que você sabe do prestador de serviço ou do vendedor é o que ele quer que você saiba. Não é confiável, não é seguro, ainda mais se a gente trata na educação física, trata na área da saúde. Você não pode levar a saúde nessa brincadeira. E como o Fabiano também falou, muitas vezes você não consegue nem saber se a pessoa é formada. Vou dar dados do meu TCC. 1 em cada 4 profissionais da área da saúde, de contas da área da saúde que fazem online, não tem um profissional formado relacionado. De cada 4 contas, uma não é nem formada em nenhuma área relacionada. E como que o profissional fica assim? Ou ele se submete a agir dessa maneira, conteúdos rápidos, conteúdos que chamem a atenção, muitas vezes até mentiras, vamos ser sinceros aqui. Conteúdo bobo, conteúdo de mentira, conteúdo que vai gerar hate em cima dele para ganhar esse engajamento, ou ele aceita que ele não vai conseguir ter esse contato digital. Muitos dos profissionais que eu convivi nesses últimos anos, até profissionais mais novos, de 28, 29 anos, têm muita dificuldade em conseguir cliente digital. E o público hoje ele só está buscando, ou na sua grande maioria está buscando profissional no digital. E se o profissional tem dificuldade, ele vai ficar cada vez mais para trás. Se o mundo fitness está crescendo muito e o mundo digital crescendo e a gente está fazendo dessa maneira equivocada, ele vai piorar ainda mais. Junto disso, o profissional, ele vê nas redes sociais, várias mentorias e apps que prometem para ele que ele vai conseguir vender mais, que ele vai vender mais online. A maioria dessas mentorias e desses apps, eles querem fazer você se adaptar a um problema, vamos falar assim, que é essa dificuldade de vender nas redes sociais. Nada quer solucionar o problema. Por isso a gente criou o Gibor, uma coisa que eu desenvolvi na faculdade vendo esses problemas e que realmente quer solucionar esse problema, quer
desenvolver uma área da educação física mais unida e mais segura, fazendo os alunos terem mais segurança, transparência e facilidade na contratação, e os profissionais terem um ambiente mais justo. Para quem não sabe direito como o Gibor funciona, ele é um marketplace. O que é um marketplace? É uma loja digital, como é o iFood, como é o Mercado Livre. O profissional cria uma aula e a gente conseguiu fazer esse serviço, essa aula do profissional virar um produto, onde tem avaliação, onde tem todos os dados necessários. Do jeito que eu falo, parece que é muito complexo, mas não é. Nome da aula, descrição, modalidade, público-alvo, valor, são coisas autoexplicativas para as pessoas. É muito simples. Você acessa para ver ainda a aula, você tem as informações, você pode ter a informação do profissional para ver algo que faça sentido para você. Algo que seja simples e algo... Você pode comparar também o preço e a distância para ver algo realmente que caiba no seu bolso e faça sentido. Então, resumindo em 3 pontos, o profissional cria a aula, ele disponibiliza ao público e o cliente acessa e compra a aula. É algo muito simples, mas ninguém fez. Existe esse vácuo na área da educação física no digital. Porque depois da pandemia, muitas pessoas migraram pro digital nessa área também. Não só nas outras áreas, mas como na educação física. E a gente ainda está tentando se adaptar a isso. E se a gente continuar crescendo da maneira errada, o problema vai piorar ainda mais. E esses são os 3 pilares do Gibor. Ele é mais seguro. Todo profissional é verificado. Temos canais de comunicação e denúncia. Os termos todos foram feitos com um profissional especialista em direito digital. Ele é mais fácil. Você consegue encontrar o profissional tudo no mesmo app. Você encontra aula, preço, tudo na mesma plataforma. O profissional ele não gasta 5 minutos cadastrando a conta dele e criando uma aula. E essa aula fica disponibilizada, ele não precisa fazer nada, ele não precisa pagar nada. E todo o processo é centralizado. O aluno encontra a aula, compra a aula, tem o contato com o profissional, tudo no mesmo app. E ele é mais claro. Todas as informações estão ali no aplicativo, estão no card, você consegue ter acesso às informações. Não precisa ir atrás do profissional, perguntar para 20 profissionais online para saber que eles não trabalham com o que você precisa. Ou eles não são formados e vão tentar te oferecer um serviço que você não precisa. Você tem acesso a todas as avaliações que aquela aula já teve e toda a informação do profissional. Basicamente eu falei de uma forma mais resumida, mas a gente está lançando o Gibor hoje. A gente acredita muito que o aplicativo vai pegar mesmo na veia, porque não existe nada que faça isso hoje em dia. E aqui ele já está disponível para Android e para iOS. Se vocês apontarem aqui a câmera de vocês já conseguem baixar o aplicativo. E muito obrigado para todo mundo que veio aqui. É isso? Pode beber, gente. Pode beber, o Johnny tá na segunda. O Johnny tá na terceira. Por que ele tá com a garrafa na mão? Rápido. Você pratica alguma atividade física? Qualquer uma que seja. Então vale a pena você me ouvir 1 minuto. Porque independente do que você faz, é interessante você buscar um profissional. Seja para sua segurança ou para te ajudar a alcançar seus objetivos mesmo. Mas eu sei o quão difícil é achar um bom profissional, porque ou você vai por indicação ou você vai para as redes sociais. E lá você não consegue saber se o serviço é realmente bom, você não consegue saber se ele faz o que você precisa e muitas vezes você não consegue saber nem se a pessoa que está lá é realmente formada. Mas a gente não acredita que devia ser tudo tão difícil assim. Por isso a gente criou o Gibor, um aplicativo onde você tem acesso a serviços de profissionais devidamente verificados. Você pode ver o perfil, avaliações, o currículo do profissional e todos os dados sobre as aulas para ver algo que realmente faça sentido para você.
Além disso, você pode comparar preço, distância, para ver algo que seja fácil e não pese no seu bolso.